Graça e paz, povo de Deus. A minha recomendação agora é de literatura, de livros para aqueles que estão namorando ou vão começar essa ambiência do namoro, tá bom? Eu fiquei olhando aqui no texto bíblico quando Deus disse que não era bom que Adão vivesse só e assim ele concede a Eva e logo eles se casam. A Bíblia não fala muito a respeito de namoro porque na cultura antiga, na cultura oriental, você não tinha essa espécie de namoro como nós temos nos nossos dias, no nosso contexto. A pessoa então já noivava-se e já casava-se, tá bom? Então, nós temos essa preocupação de cuidar daqueles que estão namorando, daqueles que vão começar uma proposta de namoro. Eu quero recomendar aqui alguns livros para vocês, tá bom? O primeiro é O que a minha infância revela a respeito de mim. Certamente você já deve ter ouvido algum psicólogo, algum psiquiatra falando que muito daquilo que a gente é hoje é reflexo da nossa infância, e esse texto vai recuperar um pouco da nossa infância e aquilo que nós somos hoje, como a nossa infância está impressa na nossa própria vivência e como as nossas carências, necessidades e desejos vêm da nossa infância e como isso vai influenciar toda a nossa vida, e nesse caso aqui falando a respeito do namoro. A leitura desse livro me fez ver muitas coisas que eu sonhava, almejava, pensava, algumas das minhas carências, necessidades estampadas nesse livro, e foi muito interessante. Eu já recomendei alguns dos meus amigos, ovelhas, pessoas que eu estive aconselhando a lerem esse livro e entenderem um pouco que a nossa vida hoje é reflexo da nossa infância. E se você vai para o namoro, se você tiver tempo, se você tiver essa oportunidade, leia esse texto, certamente você terá os seus olhos abertos para muitas realidades, tá bom? O texto que eu uso para aconselhar os casais e preparar os noivos para o casamento, essa é uma capa antiga do livro de Jaime Camp. Antes de dizer sim, nós temos um roteiro de 9 lições que vai falar a respeito da expectativa conjugal, sexualidade, como lidar com o sogro e a sogra, como desvincular-se da família sem deixar de amar o pai e a mãe, como cuidar das finanças, como não entrar numa furada a respeito da lua de mel, como valorizar os primeiros momentos, os primeiros encontros, como preparar a cerimônia religiosa. Vale a pena, esse texto aqui tem sido o guia que Natália e eu temos usado para aconselhamento de noivos, namorados, aqueles que estão se preparando para o casamento. E vocês sabem que nós, pela graça de Deus, fizemos bastante casamento. Eu sou muito feliz de ser conhecido como pastor casamenteiro e almejo e sonho ainda fazer muitos casamentos para a honra e glória do Senhor, ver muitas famílias sendo construídas, e esse é o texto básico que nós recomendamos e que nós usamos para esse aconselhamento. Nós compramos esse livro logo quando casamos e tem sido um guia para nós, para a nossa vida e para a gente indicar também para outros casais que estão se formando, tá bom? Esse aqui é para aqueles que estão namorando, transar ou não transar, do Sérgio da Magali Leoto, um livro antigo, e vai colocar os limites, vai colocar as barreiras, como fugir da tentação daqueles que estão namorando, daquela mão meio boba que tenta escorrer, e, enfim, das propostas que Satanás coloca diante de nós. A nossa sociedade hoje é muito libertina, vai falar que não tem nenhum problema, não se preparar ou precisa fazer test drive antes. Essa é a cultura e nós precisamos sempre lutar contra isso. Precisamos entender que um casamento puro honra a Deus, glorifica a Deus, dignifica a relação e também honra aos pais que têm muitas expectativas a respeito do casamento dos filhos, tá bom? Então vale a pena dar uma olhada nesse livro. E por último, 101 erros que os namorados não podem cometer. Esse texto é interessante. Josué Gonçalves, hoje ele tem um ministério voltado para casais, e aqui ele dá algumas dicas, são dicas curtinhas e algumas questões assim tão bobas, né? Mas que fazem parte da nossa caminhada. Às vezes a gente vê os namorados e noivos discutindo alguns detalhes da vida conjugal, como será a vida conjugal na frente dos pais, né? E isso vai causando muitos conflitos, porque os pais ouvem, tentam interferir, tentam modelar a relação, e isso vai causando muitos conflitos. Essa é uma das dicas que eu vi aqui nesse texto, que já recomendei algumas pessoas a tomarem cuidado, tá bom?
Peço que Deus abençoe seu namoro, e se você ainda não está namorando, que você busque a Deus, ore a Deus e que Deus mostre a pessoa que você vai namorar, lembrando que namoro bíblico, namoro segundo Deus, é um namoro para o casamento. Se você vai namorar e não pretende se casar, você então, na minha visão, não deveria começar o namoro. Mas se você começar o namoro, busque o casamento, busque o noivado, tente fortalecer a sua relação para que você possa depois noivar, casar e fazer tudo para a honra e glória de Deus. Deus abençoe sua vida.